Lição bíblica, Escola Bíblica, lição 8. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. A verdade prática. A lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo confirmado nos evangelhos. A leitura é em Deuteronômio 6, de 4 a 9 e Lucas 1, de 1 a 4. Deuteronômio 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso é Deuteronômio. Agora Lucas. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo os transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informados, de que já está informado. A lei esboça o plano de redenção em Cristo, confirmado pelos evangelhos. Por isso que o Pentateuco e os evangelhos têm relação profunda na revelação da pessoa de Jesus Cristo. Quando o cristão lê o Antigo Testamento, ele tem o Novo Testamento como base, principalmente nos evangelhos, para compreender a lei. Por isso, compreendemos que toda a Bíblia tem como tema principal a pessoa bendita de Jesus Cristo. A lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento, que são livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Na lição de hoje estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. O Pentateuco é uma palavra que deriva de dois termos gregos, penta e teukos, que significa 5 volumes. Trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. No texto hebraico, e pelos judeus ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá, com o sentido de instrução, ensino e direção. A totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como a lei, sendo a lei de Moisés, lei de Deus, a lei do Senhor. Estuda-se a lei sob 3 aspectos: morais, que possuem validade permanente para todos os povos; cerimoniais, que tratam da liturgia religiosa dos judeus; e civis, que se dizem respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. A nossa fé ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de lei da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A lei é espiritual. Contudo, enfatiza o documento doutrinário que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A Escritura afirma que a função da lei era transitória. Essa parte eu não concordo, mas eu vou botar depois Hebreus 10:1 aqui, que é o que está dando como texto. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça, e assim serviu de aio para nos conduzir à redenção em Cristo. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado; desse modo ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Isso eu concordo. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho. Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Agora, livres da lei, não concordo com essa palavra também, livres da lei, mas eu vou explicar mais à frente. Vivemos debaixo da graça divina, e todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. O termo evangelho tem origem no grego evangelion, com o significado de boas novas. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Seus autores são chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, porque são semelhantes entre si. Os sinóticos registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. O 4º evangelho, João, tem peculiaridades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Ressalta-se que, embora retratada de modo distinto, a mensagem dos evangelhos é única. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas e sua vitória na tentação do deserto,
passou a pregar a chegada do reino dos céus. Nos outros sinóticos, a pregação no reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. João enfatiza que o reino divino não é deste mundo, e os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Neles, Jesus é apresentado como filho de Davi, filho de Deus. Sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas no presente e no futuro. Evangelhos. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido. João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Por isso, a mensagem da salvação é um ato do amor e da graça divina pelos méritos de Cristo. Os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e novo nascimento. Nesse sentido, Cristo declarou que aquele que crê em mim terá a vida eterna. A transformação do caráter, que isso é inegável. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Na lei, o decálogo, nos 10 mandamentos, apresenta-se as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Esses princípios também são aplicados nos evangelhos, exceto na guarda do sábado. Contudo, a mera observância de códigos não pode salvar ninguém. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano por meio da ação do Espírito Santo e da obediência do evangelho. O homem pode compartilhar a natureza e o caráter de Deus. Concordo completamente. De modo, a mensagem do Evangelho de Cristo produz substancial mudança no caráter do cristão. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Nos Evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Esse ensino é enfatizado com as seguintes palavras: o que Deus ajuntou, não separe o homem. As exceções são justificadas em casos de morte, infidelidade, deserção pelo descrente, e mesmo nas situações de traição ou abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis. A nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos, que fazem parte da lei, diz respeito a Deus, à sociedade e envolve pensamento, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei dos profetas, está resumido em 2 ações: amar o Senhor e amar o próximo. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar essa mensagem às nações. Assim sendo, a igreja fiel e guiada pelo Espírito, ao pregar e viver o evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo. A nossa conclusão: a função da lei era transitória, não concordo. Ela revela o pecado, mas também aponta o plano para a salvação em Cristo. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas em suma. As obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos, por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Beleza. Olha só. Realmente, não somos salvos pela observância da lei, somos salvos pela fé em Jesus Cristo, porque a fé nos modifica. E a lei não. A lei não modifica ninguém. Saber a lei não modifica ninguém. Cristo modifica o nosso caráter. Por isso aí a gente consegue obedecer à lei. Então eu vou pegar aqui, ó, Novo Testamento. Todos os que sem a lei pecaram, sem a aplicação da lei perecerão. E quantos que pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados. Porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Aí é que tá, a gente não consegue praticar a lei, e Jesus Cristo aprofundou muito mais a lei. A gente não consegue praticar a lei sem ser transformado no caráter e no coração. Por isso Jesus tem que vir se sacrificar pelos nossos pecados, pagar os nossos pecados, para que possamos obedecer a lei. Porque sem Jesus Cristo a gente não conseguiria. Beleza? Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Ou seja, eles naturalmente fazendo isso já mostram a lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho à sua consciência, bem como seus raciocínios com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Isso aqui foi Romanos 2:12. 12 em diante. E agora aqui, Romanos... já estamos no 3? 3. Aqui, ó. Opa!
Olha aqui, realmente seremos justificados pela fé. Por quê? Porque não há mais que um só Deus, o qual justificará pela fé os circuncisos e também pela fé os incircuncisos. Destruímos então a lei pela fé? De modo algum. Pelo contrário, damos-lhes toda a força. Ou seja, não é transitória. Se é transitória, ela ainda está transitando. A gente ainda tem a lei mais aprofundada, mas não é a observância da lei que nos salva, porque não a observância da lei não muda nosso caráter. Não, eu tenho que obedecer porque eu tenho que obedecer, mas eu não queria. É aí que Jesus ataca. Porque eu posso obedecer a lei porque é a lei e eu não quero fazer as coisas erradas. Mas isso não mudou o meu coração. Eu ainda tenho a vontade de fazer o que está errado, que não é da lei. Por isso que diz que pela lei nós conhecemos o pecado. E isso se tornou maldição em nós. Porque daí a gente observa a lei, mas não pelo coração, não pelo caráter. A gente não é transformado. E Jesus Cristo, com a sua propiciação, nos dá um caminho que possamos chegar através dele e sermos transformados. E aí cumpriremos a lei do coração para fora e não de fora para dentro. Né? Por isso que Deus age dentro da gente. É basicamente isso. Uh, aqui, ó, no 3:19. Ora, sabemos que tudo que diz a lei, dilo aos que estão sujeitos à lei, para que toda boca fique fechada e que o mundo inteiro seja reconhecido culpado diante de Deus. Porquanto pela observância da lei, nenhum homem será justificado diante dele, porque a lei se limita a dar o conhecimento do pecado. Ora, se somos pela graça, então a gente pode pecar, se a lei não vale mais. A lei nos deu conhecimento do pecado. Obviamente ela se tornou maldição porque daí eles estavam apenas observando o pecado e mesmo assim estavam deturpando a lei. Uh, Jesus nos muda para que a gente consiga se livrar do pecado e o conhecimento do pecado é dado pela lei. Então ainda seguimos a lei. Por isso que aqui diz destruímos então a lei pela fé? De modo algum. Pelo contrário, damos-lhes toda a sua força. Porque a lei nos mostra o que é pecado. A lei nos mostra, Jesus aprofunda a lei, como por exemplo, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Tá, mas aquele que só na sua imaginação já pensar, já é réu de juízo. Olha só, pro judeu ele tinha que cobiçar, ele tinha que fazer algum ato e falar alguma coisa. E Jesus pega essa lei e aprofunda ela. Não, mas aquele que só pensar já tá errado. Já é réu de juízo. Ah, mas porque não matarás. Bom, se eu não meter a faca no coração de alguém, eu tô observando a lei. Mas se eu me irritar e amaldiçoar meu irmão, eu matei ele no meu coração. Entende a diferença entre eu simplesmente eu só observar a lei e eu viver a lei no meu coração, de dentro para fora? É isso que Jesus Cristo faz. Ele já age dentro da gente, ele muda o nosso coração para que a gente possa seguir a lei. Essa é, acho que é basicamente isso. Olha aqui, eu tenho tempo ainda, acho que eu tenho um pouquinho de tempo. Mas pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo suas obras. Retribuirá segundo suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Mas a ira e indignação aos tumazes, rebeldes à verdade, seguidores do mal. Tribulação e angústia sobrevirão a todo aquele que pratica o mal, primeiro ao judeu, depois ao grego. Mas a glória, a honra e paz para todo o que faz o bem, primeiro ao judeu, depois ao grego. Porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Maravilha isso aqui. É isso aí. Por isso que eu não concordo com essa visão de
lei transitória, a lei ainda vale. Jesus Cristo aprofundou ainda mais a lei e deu mais força ainda para a lei. Então a lei ainda vale, a lei ainda existe. Não é, o Velho Testamento não é coisa velha de que a gente não pode usar. Tem tesouros lá dentro, lá. Tem tesouros no Velho Testamento pra gente ler. Tem coisa muito boa pra gente tirar ali e que tendo a visão do Novo Testamento a gente pode conceber uma profundidade maior. Com isso, o Velho Testamento e a lei são um ensino fundamental. Novo Testamento e Jesus Cristo, ensino médio. Os ensinos ainda são a mesma coisa, a lei ainda é a lei ainda é válida, somente mais aprofundada. Português e matemática no ensino fundamental não deixou de ser português e matemática no ensino médio. Ainda é português e matemática, só é mais complexo. Beleza? Quem gostou dá um curtir. Valeu.